Se existe uma oitava maravilha no mundo, certeza que são os investimentos. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para te apresentar ao mundo dos investimentos e fazer com que você saia desse vídeo sabendo exatamente o que você precisa fazer para começar a investir o seu dinheiro. Para você que está começando, é necessário entender algumas coisas básicas, como por exemplo, onde não investir o seu dinheiro. Em primeiro lugar são as casas de aposta. Casas de aposta tem a ver com sorte, não com um planejamento estratégico de onde colocar exatamente seu dinheiro. O retorno é incerto e se for pegar no horizonte longo de tempo, é a casa que ganha. Isso não é um investimento, isso é um jogo de azar. Segundo lugar são as pirâmides financeiras. O ganho numa pirâmide vem do dinheiro de novas pessoas que vão entrando na pirâmide, não de um ativo, algo que produza de verdade um valor. E quando esse fluxo de novas pessoas para, o esquema colapsa. Isso não é investimento. Uma fraude. E como se os outros dois já não fossem polêmicos o suficiente, agora vem o terceiro, poupança. Apesar de ser muito popular e considerado algo seguro para guardar o seu dinheiro, a rentabilidade é muito baixa e, em grande parte das vezes, perde para a inflação, ou seja, você está perdendo poder de compra. Seu dinheiro está valendo menos. E isso aqui não pode nem ser considerado investimento. É como se fosse só um depósito de dinheiro. Eu explico isso melhor nesse vídeo aqui. Entendido de não investir? Então vamos para o próximo passo. Então se você não vai deixar esse dinheiro nesses lugares, onde que você vai deixar então? Uma corretora de valores. Uma corretora de valores é como se fosse um supermercado, só que dos investimentos. Imagina que você entra num supermercado e você, num lado você vê arroz, no outro lado você vê carne, no outro legumes, produtos de higiene pessoal, higiene da casa. O que o supermercado está fazendo? Está conectando você a esses mais diversos tipos de produto. E ali você pode comprar quais você quiser de acordo com a sua demanda naquele momento. E as corretoras de investimentos são a mesma coisa, só que com produtos do mercado financeiro, como títulos de renda fixa, ações, fundos imobiliários. A corretora conecta você a esses mais diversos tipos de produtos financeiros e você pode ir lá escolher quais você quiser de acordo com os seus objetivos. Ah, Jonas, mas e se a corretora quebrar? Vou perder todo o meu dinheiro. Não é melhor deixar no banco? Não, por causa do seguinte, todos esses investimentos, a partir do momento que você os faz, eles ficam atrelados ao seu CPF. Então, se caso, porventura aconteça da corretora quebrar, é só você abrir conta em uma outra corretora e mandar a custódia desses investimentos para essa outra corretora, sem complicação. Tá, você abriu conta na corretora, o que fazer agora? Entende o seguinte, investir não é um ato. Investir é um hábito. É algo que precisa ser feito todo mês com disciplina. Você recebe o seu salário mensalmente e uma parte desse salário você aloca em investimentos de acordo com os seus objetivos. Mas aí você talvez se pergunte, quanto investir por mês? Eu já quero quebrar um paradigma de que não há uma quantia certa a se investir por mês. Mas existem coisas que a gente precisa considerar. Por exemplo, nos primeiros anos que você vai estar ali investindo o seu dinheiro, nos primeiros 5, 10 anos, dependendo do quanto você investir por mês, o quanto o seu dinheiro rende, pouco vai fazer diferença. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Você investe R$1.000 e aquilo ali rende 10% ao ano. 10% de 1.000 é R$100. Então, você tinha 1.000, depois de um ano rendeu 10%, agora você tem 1.100. Mudou a tua vida? Não mudou. Agora, uma coisa é você tem R$500 mil investidos, rende 10%, opa, 50 mil. 50 mil aí já é uma quantia bacana, já dá para fazer uma brincadeira. Então, nesse primeiro momento, não foque em, eu vou investir para ter a maior rentabilidade. Não estou dizendo que isso não importa, não entenda isso. Isso importa sim, mas a questão é que, no primeiro momento, dependendo de quanto você investe, não vai fazer tanta diferença. Então, no que focar nesse momento? Qual deve ser o seu foco? É isso que eu estou querendo dizer. No quanto você investe por mês. Isso sim vai fazer diferença. E quanto mais você investe por mês, mais rápido você consegue chegar lá naquele objetivo que você quer. Agora, falando do seu orçamento, do quanto você ganha por mês. Quanto você disso vai pegar para investir? Seu salário, enfim. Você vai dividir da seguinte forma. Primeiro, você vai ter que saber exatamente quanto que você ganha. Você ganha comissões, você ganha um salário fixo todo mês, você é autônomo, enfim. Elenca ali mais ou menos o quanto você ganha. Desse valor, você vai dividi-lo em 3 áreas. Primeira área, gastos fixos ou essenciais. Pensa o seguinte, olhou para tal tipo de gasto, se faz a seguinte pergunta, se eu não gastar com isso aqui, vai dar ruim? Se a resposta for sim, então é um gasto essencial.
Por exemplo, se você não pagar a conta de energia, vai dar ruim? Vai, você vai ficar sem energia. Então é um gasto essencial. Se você não for ao supermercado todo mês, vai dar ruim? Sim, você vai passar fome. Então é um gasto essencial. Agora, se a resposta para essa pergunta for não, você vai alocar no segundo pilar, que é o de gastos extras ou gastos com lazer. Aqui vai entrar todo o gasto que no mês você teve a mais, gastos não com coisas muito importantes, com coisas um pouco mais supérfluas, mais superficiais, um gastozinho que você teve que comprar alguma coisinha ali, não coisas muito caras também. Ou talvez coisas caras, e se você tiver dinheiro suficiente para isso, aí é com você. E gastos com lazer, sair para comer um hambúrguer, uma pizza, para fazer um passeio, esse tipo de gasto vai estar alocado nesse quadrante. Mas quanto que você vai se permitir por mês gastar com isso? Aí que vem, esqueci a expressão, o fio da meada, acho que é isso. Eu ia falar uma coisa, fica essa expressão mesmo. Você sabe o quanto você vai ter que gastar por mês com coisas fixas e essenciais, ou seja, não pode deixar de gastar aquilo. Agora, quanto gastar com coisas não essenciais, com lazer? Antes disso, você vai definir o quanto você vai investir por mês. Por exemplo, você ganha R$2.000 e você vai ter um gasto fixo ali por mês de R$1.200, gastos essenciais, ou seja, sobraram R$800. Desses 800, aí você vai separar uma quantia primeiro para investir. Ah, Jonatas, desses 800 dá para investir 300, dá para investir 400, dá para investir R$500. É aquela coisa que eu falei, quanto mais você investir por mês, mais rápido você chega aos seus objetivos. Definiu quanto você vai investir? Ok, aí sim vai sobrar aquela última quantia. Por exemplo, você definiu R$400 para investir. Então, do seu salário no todo, sobraram outros R$400, que aí sim você vai poder gastar com o que você bem entender, com o que você quiser. Os gastos extras com lazer devem ser definidos por último, porque gastos fixos é a primeira prioridade. Um pouco de redundância no que eu falei. Depois, investimentos. E é assim, gastos extras e gastos com lazer. Defina e divida dessa forma. Ok, você sabe quanto investir, mas no que investir? Para isso, você primeiro precisa definir o seu objetivo, entender o porquê você está investindo. Porque só investir por investir, a primeira vontade que te der de tirar o dinheiro dali, provavelmente você vai tirar se não tiver um motivo para permanecer com o dinheiro ali. Então defina o objetivo. Se o objetivo é alcançar a liberdade financeira, é fazer uma compra de um carro, uma viagem, um apartamento daqui a uns anos, é só juntar dinheiro para caso aconteça alguma emergência, defina um objetivo. Vai te ajudar a entender melhor quais investimentos escolher. Porque para determinados objetivos, certos investimentos vão fazer mais sentido do que outros. Então vai te ajudar como um todo. Eu vou dar o meu exemplo e de como eu invisto o meu dinheiro. E se você quer alcançar também a liberdade financeira, assim como eu, que é o meu maior objetivo financeiramente falando, essa estratégia pode servir e muito para você. É uma estratégia que você, se procurar por aí no Google, você não vai achar. É uma estratégia que, compilando algumas estratégias diferentes que eu vi, que eu estudei, eu cheguei no consenso de uma que para mim faz mais sentido. E ela é baseada em alguns pilares que juntos vão convergir para o meu objetivo maior, que é alcançar a liberdade financeira. Essa é uma estratégia baseada no conceito da diversificação. E por que você deve diversificar seus investimentos? Diversificar seus investimentos é não colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente não sabe quais são os investimentos que mais vão se valorizar daqui para frente. Então, por causa disso, a gente investe em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, até porque cada um desses investimentos tem suas particularidades e a gente pode extrair coisas boas diferentes de cada um deles. Além do que, ao você diversificar sua carteira de investimentos, você dilui o seu risco. Porque uma coisa é você investir em um ativo só. Você só tem um investimento, uma ação, por exemplo, da Petrobras. Lembrando que isso não é recomendação de investimento. O seu risco está totalmente concentrado naquele investimento. Então, pode ser que aquela ação se valorize, com certeza, mas pode ser também que ela se desvalorize. E se todos os seus investimentos estão concentrados naquele investimento ali, todo o seu dinheiro está naquele investimento, se ele se desvalorizar, pode ser que você perca um bom dinheiro. Sua carteira está muito concentrada e isso é muito perigoso. Mas se você coloca o seu dinheiro em 10 ativos diferentes, por exemplo, o seu risco está diluído entre esses 10 ativos. E o que vai acontecer muitas vezes não é que todos os seus investimentos vão se valorizar muito, mas ao você
diversificar seus investimentos, invariavelmente vai ter um investimento que vai se valorizar muito acima da média em relação aos outros. Por exemplo, na minha carteira de investimentos, nem todos os meus investimentos se valorizaram muito. Alguns investimentos meus, hoje, estão até me dando prejuízo, mas teve um investimento que fez toda a diferença. Na verdade, foram dois que fizeram toda a diferença. Me trouxeram as maiores rentabilidades, que foram Bitcoin e a ação da Apple. Lembrando de novo que isso não é recomendação de investimento. Se eu não tivesse diversificado os meus investimentos, tivesse colocado só em ações do Brasil, só em fundos imobiliários, só em renda fixa, talvez eu não tivesse toda a rentabilidade que eu teria. Hoje, por exemplo, criptomoedas estão caindo, Bitcoin está caindo, mas, por outro lado, algumas ações minhas, alguns fundos imobiliários estão se valorizando. Então está puxando a rentabilidade da minha carteira para cima também. Entendido isso, vamos à minha estratégia. Como eu disse, a minha estratégia é baseada em alguns pilares. O primeiro é o pilar de liquidez e segurança. Aqui eu vou colocar investimentos que vão cumprir esses dois propósitos. Liquidez, ou seja, consigo resgatar dinheiro com facilidade, eu consigo montar uma reserva de um certo caixa para oportunidades. E outra, me proporcionar segurança. Aqui vão estar investimentos mais conservadores e também investimentos que me protejam do nosso país. Porque assim, a nossa economia não é das mais estáveis do mundo, muito pelo contrário. Então, na parte da segurança, também está incluída a segurança contra o nosso próprio país, contra a nossa moeda, contra a instabilidade da nossa economia. Então, eu vou procurar colocar meu dinheiro em moedas mais fortes. Quais investimentos entram aqui? Investimentos de renda fixa, que são investimentos mais conservadores e me geram maior liquidez, ou seja, eu consigo resgatar com mais facilidade. E também investimentos no exterior, onde eu busco proteção no dólar contra o real. Nesse pilar aqui, eu aloco 35% dos meus investimentos, sendo 20% em renda fixa e 15% em investimentos no exterior. O segundo pilar é o pilar da valorização. E aqui eu aloco 35% dos meus investimentos. E aqui tem dois tipos de ativos diferentes: ações e criptomoedas. Esses ativos têm um propósito, um foco: gerar valorização, fazer meu patrimônio, meu dinheiro, meu capital se multiplicar o máximo possível. Não que nos outros investimentos o meu dinheiro não vá se multiplicar, não vá se valorizar, nada disso. Mas nessas outras categorias, o foco principal não é essa. Embora, invariavelmente, eles se valorizem também. E eu coloco 30% em ações brasileiras e 5% em criptomoedas. Por que 5%? Porque são investimentos mais arriscados. Bem mais arriscados até do que as ações. Então, eu aloco uma parte pequena do meu capital. Uma coisa que aconteceu, engraçada inclusive, eu tinha uma parte pequena em criptomoedas, que no caso Bitcoin, e ele se valorizou demais. Ele chegou a representar toda a minha carteira 14%. Aí o que eu estou fazendo? Estou vendendo? Não, porque eu acredito que o Bitcoin possa se valorizar mais. O que eu estou fazendo? Alocando meu dinheiro mais nas outras categorias que agora, pelo Bitcoin, está representando mais da minha carteira. Essas outras categorias estão representando menos do que deveriam. Então eu estou alocando mais dinheiro nessas outras categorias. Esse é um conceito chamado rebalanceamento. E por fim, os 30% restantes eu aloco no pilar de renda, onde aqui o foco é ter ativos única e exclusivamente para me gerar renda passiva, que no caso são os fundos imobiliários. Como eu disse, fundos imobiliários também podem se valorizar, mas a questão é que o foco principal é que eles me gerem renda, me paguem dividendos. E aqui eu aloco 30% dos meus investimentos. Percebe que essa divisão dos meus investimentos tem uma estratégia, tem um porquê? São coisas que, somadas, vão convergir para um objetivo maior, que é a minha liberdade financeira. Não é uma diversificação só por diversificar, não, tem um porquê por trás. Mas uma coisa importante a ter em mente é, essa é uma alocação voltada para um objetivo de longo prazo. Se você tem objetivos de curto, médio prazo, para um curto espaço de tempo, investimentos mais conservadores, investimentos de renda fixa, talvez sejam mais interessantes. Um tesouro Selic da vida, ou se você tem algum investimento com alguma data específica, com algum prazo específico, um tesouro pré-fixado, um tesouro IPCA+, talvez seja mais interessante para você. Por isso a importância de ter um objetivo bem definido. Mas como, dentre cada um desses investimentos, como escolher do jeito certo os melhores para você? Aqueles que você acredita que são os melhores. Tem um jeito certo?
Tem. Eu ensino isso melhor lá no Guia do Investidor Iniciante, que é um curso rápido e prático, onde eu te ensino em 16 aulas, eu te ensino a investir o seu dinheiro, a começar a investir e a montar a sua carteira de investimentos. Lá eu falo sobre renda fixa, ações e fundos imobiliários, criptomoedas e investimentos no exterior. Eu não falo porque são investimentos mais avançados e a ideia do guia é ser algo mais básico para você pegar e conseguir começar na prática. Mas ao adquirir o guia, que custa só R$ 47, você também pode adquirir um aulão de criptomoedas e também um outro aulão de investimentos no exterior. Você pode adquirir esses aulões separadamente, complementar seu aprendizado e tornar você um investidor completo para investir nesses mais tipos de ativos. O link do guia está aqui na descrição, é só vir aqui embaixo e acessar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não conhecia o canal ainda, se inscreva no canal. Dia sim, dia não, tem um vídeo aqui ensinando você a como cuidar melhor do seu dinheiro, a como ascender na vida. Nós temos o canal, ser um jovem ascendente, um jovem acima da média que busca progresso, ensinar você a investir o seu dinheiro. Sem mais, eu sou o Jonathan Jardim e essa é a Jovens Ascendentes. Eu te vejo no guia e no próximo vídeo.